E aí, gente, tudo bem? Imagine se você tá andando na rua normal e viesse uma pessoa, te olhasse de cima a baixo e exclamasse horrorizada que você é uma pessoa pobre e ignorante e que precisa urgentemente de ajuda. Mas depois, ela por acaso te desse uma pena mágica pra te ajudar a resolver os seus problemas. E aí, qual seria a sua reação? Pois foi mais ou menos isso que Monteiro Lobato fez nos anos 20, quando ele criou o personagem Jeca Tatu, uma crítica social que transcendeu tanto que se tornou uma peça publicitária, uma história em quadrinhos e a mascote de um movimento de desenvolvimento urbano no Brasil. Quer saber mais sobre isso? Então se inscreve aqui embaixo enquanto eu rodo a vinheta. A menos que você esteja morando debaixo de uma pedra há 80 anos, você com certeza conhece Monteiro Lobato. O famoso escritor, pai da Emília, da Também de Capão Amarelo, cancelado no Twitter. Todo mundo já sabe desse velho, né? Mas eu aposto que você não conhece as outras obras mais famosas desse parente distante da Frida Kahlo, nem das reverberações que causaram na sociedade brasileira do século XX. Monteiro Lobato causou um impacto, um choque, uma cutucada na ferida quando ele criou o personagem Jeca Tatu. O personagem apareceu pela primeira vez no conto Urupês, de 1914, um conto curto, publicado numa coluna de jornal do estado de São Paulo. Urupês era um conto feito para criticar a infraestrutura precária que o Brasil tinha na época. Na verdade ainda tem, né? A história citava Jeca Tatu aqui mais como um símbolo ou um arquétipo do que um personagem propriamente dito. Era quase uma caricatura de um sertanejo do interior, pobre, sem educação, segurança ou conforto, e esquecido por todos ao seu redor. Esquecido pelo governo, esquecido pela sociedade, Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapê. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. E assim ia vivendo. Dava pena ver a miséria. Todos que passavam por ali murmuravam: que grandíssimo preguiçoso. Essa história é bem brutal apresentar o Jeca Tatu como um pobre coitado, encerrado, negado de todos os seus direitos, e nem sequer tem a capacidade intelectual para perceber as injustiças sociais que ele sofre. E essa representação dura e visceral do caboclo brasileiro é proposital, segundo o próprio Monteiro Lobato. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade, Lobato disse certa vez. Ele queria ser diferente dos outros escritores do começo do século XX, que falavam desses homens do campo como se fossem heróis nacionais, porque deixaram que era uma ideia errada. Monteiro Lobato escreveu esse texto para criticar efetivamente a figura do caipira sem preocupações que vivia nas cidades do interior, vivendo apenas do campo e do mato, que era uma figura muito idealizada no tempo que ele escreveu. Era quase como uma espécie de gourmetização da pobreza, sabe? Que ainda hoje tem muito, nossa senhora, como dá nos nervos um negócio desse. Monteiro Lobato via essa romanização como errada e escreveu Urupês com isso em mente. Urupês pode ser um bom começo para entender o contexto histórico que levou ao Brasil de hoje. A perspectiva política em que Lobato representa o Brasil nas primeiras décadas do século XX, mais criticando do que aplaudindo medidas governamentais, é extremamente atual, disse a professora Marisa Lavor. Até que Monteiro Lobato mudou de ideia anos depois. Ele herdou uma fazenda do Vale Paulista do seu avô depois que ele morreu, o que fez com que o Monteiro Lobato tivesse mais contato com os verdadeiros lavradores paulistas, o que o fez ter mais empatia por essa classe. Quando ele publicou o livro Jeca Tatuzinho, desenvolveu o personagem de maneira mais profunda e refinada com outra intenção. Jeca Tatuzinho é um livro infantil e juvenil que retratava uma história sobre um trabalhador rural do interior de São Paulo, pobre, preguiçoso, ignorante e ignorado. O governo não presta atenção nele, e ele é culpado por todos por não ser capaz de trabalhar e sustentar sua família direito. Porém, é descoberto que ele, que todos supunham ser apenas preguiçoso e burro, não consegue trabalhar porque ele está doente. Um doutor da vila onde Jeca Tatu mora examina o caboclo, que se queixa de fadiga e dores corporais, e que vive andando pela lama molhada descalço, e descobre que ele pegou ancilostomose, ou amarelão, uma doença causada por vermes que infectam o corpo humano quando se anda na terra descalço. O escritor da história deixa claro, tanto em um livro quanto em outros artigos sobre o assunto que escreve, que embora Jeca Tatu tenha pegado a doença sozinho, não é culpa dele, pois muitos fatores externos desempenham um papel aqui, fora do controle dele, assim como de tantos trabalhadores reais do Brasil afora. Jeca Tatu não tinha acesso à educação para saber que não deveria andar descalço no campo. As cidades mais pobres do interior, mesmo em um país tão grande e tão rico, não têm infraestrutura, nem saneamento básico para ajudar a evitar a propagação de doenças. E o governo não o
faz nenhuma campanha de conscientização sobre as doenças e como preveni-las. Embora a doença seja tratável e previsível, Jeca pegou por nada. Era isso o tamanho do descaso do governo em relação às pessoas mais pobres. E a tragédia maior é que quando isso, tudo é fácil de evitar. O médico passa remédios para tratar a doença de Jeca Tatu e o ensina a não andar descalço para evitar o contágio por vermes. E tudo passa eventualmente. Como o próprio autor disse, Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Vitimado pelo desprezo de um governo nada preocupado com seu povo, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Assim que se cura, Jeca Tatu volta a trabalhar, se tornando um fazendeiro produtivo e trabalhador, que se esforça muito mais do que todos ao seu redor para ajudar a sua comunidade, assim evitando que uma coisa tão boba como um verme possa fazê-los não viver todo o seu potencial, que poderiam realizar se não estivessem impossibilitados de se cuidar. E se não faltasse saneamento e educação que os ajudasse a evitar uma situação dessas. Desde que foi lançado nos anos 20, há cerca de 100 anos, a obra de Monteiro Lobato transcendeu os números. Mais de 30 mil exemplares vendidos em sucessivas edições até 1925, sendo também traduzido para espanhol e inglês. Em 1919, Jeca Tatu foi citado em um discurso de Rui Barbosa durante sua campanha presidencial. Em pouco tempo, a história de Jeca Tatu foi se tornando um símbolo de denúncia e crítica social sobre o descaso contra os moradores pobres das áreas rurais, que o governo não fazia o menor caso de tentar ajudar, como se os moradores do interior, que sem a dúvida menor, são a essência do brasileiro, o que há de mais brasileiro no mundo, era como se eles não fossem parte do Brasil que os governantes nacionais eram obrigados a gerenciar. Porque essa mensagem era tão poderosa e tão necessária, o conto estourou, a tal ponto que o Jeca Tatu se tornou um símbolo para o lavrador e o trabalhador rural do interior naqueles tempos, mesmo que tivesse nascido como uma caricatura mal feita e rasa das camadas mais pobres da zona rural do Brasil. Na verdade, se tornou um símbolo tão difundido que o próprio governo federal resolveu adotar o personagem. O trabalho do escritor, voltado para várias questões sociais, dentre elas a saúde pública do país, repercutiu na política e na campanha sanitarista da década de 1920, que era um movimento de conscientização de medidas sanitárias e denunciava a precariedade das condições das populações rurais, mudando a forma que o governo cuidava, ou deixava de cuidar, do campo da saúde dos moradores das fazendas. Ou seja, porque o personagem chamou a atenção para o problema das doenças e pobreza entre os moradores de fazendas e sítios, o governo pegou essa figura caricata, fácil de crianças e adultos simples conseguirem entender e se identificar, e o adotou como símbolo para divulgar as campanhas sanitárias dos anos 1920, para tentar dar dicas de saúde, higiene e saneamento básico para a população mais carente do Brasil. E o governo federal e Monteiro Lobato levaram essa espécie de marca para todo o seu potencial, além de imprimirem diversos folhetos explicando sobre conscientização da higiene e como praticar bons hábitos para mantê-la no seu dia a dia, fizeram outras ações, como criarem, em 1924, o programa de rádio Jeca Tatuzinho, um programa que ensinava noções de higiene e saneamento às crianças. Jeca Tatu se tornou, além disso, a principal atração de um almanaque educativo, que era basicamente um tipo de história em quadrinhos educativa para ensinar boas lições para as crianças ou para os adultos, que não eram acostumados a ler naquela época. Aliás, valeu mesmo pelo site do Guia dos Quadrinhos pelo scan dessas revistinhas tão antigas que eu não achava mais em lugar nenhum. Você aí que curte histórias em quadrinhos não pode deixar de ir lá conferir. Essas histórias em quadrinhos foram o maior sucesso na época, até porque é muito mais fácil de ensinar coisas para as crianças de uma maneira divertida, como, por exemplo, associando as lições às histórias coloridas e personagens engraçados. E essas histórias só foram possíveis graças à parceria do Monteiro Lobato com o Instituto Farmacêutico que fabricava remédios, a Cândido Fontoura. Sim, os mesmos criadores do famoso biotônico Fontoura, aquele remédio amargo que a sua mãe te dava quando você era criança. As crianças de hoje jamais saberão o que é tomar esse troço. Crescer e pra ficar fortinho, bate palma e pede bi. Assim, ó. Ô mãe, eu quero bi. Biotônico Fontoura. Sim, Lobato negociou com Fontoura para seu personagem poder ser usado na divulgação dos xaropes e remédios que ele fabricava, em troca de uma parte do dinheiro da venda dos remédios. Assim, muitos remédios da fábrica eram vendidos com esse rótulo, que apresentava o personagem de Jeca Tatu, junto com uma caricatura de Monteiro Lobato. E havia um diálogo entre os dois, falando sobre o amarelão, a doença que o caboclo tinha e que avisava que o remédio poderia livrar as pessoas dos vermes. Foi uma campanha muito lucrativa para os dois homens, com a venda de remédios trazendo fama para o Jeca Tatu, o que consequentemente era impulso a mais para a venda de livros, enquanto o personagem, por sua vez, tornava o tônico mais apelativo para as crianças. E claro, foi um grande empreendimento que ajudou os dois homens a ficarem ainda mais ricos. E a moral que se tira dessa história é uma que eu acho muito interessante. A mudança e evolução dessa figura estereotipada e rasa,
quase na caricatura mesmo, tem os símbolos de representação e resistência para os trabalhadores rurais do interior. O próprio Monteiro Lobato criou o Jacatatu como uma crítica aos sertanejos, mas depois, à medida que ele amadurecia e entendia mais do imenso país que ele morava, ele percebeu o quanto ele estava errado. Ele percebeu que os fazendeiros e lavradores pobres do interior não tinham culpa da sua situação, e ele quis mudar a sua própria história para refletir a sua opinião, que ele evoluiu. Assim, ele criou um símbolo nacional de resistência e divulgação científica que ajudou a trazer voz e algumas melhorias básicas para uma camada do Brasil que até hoje ainda é muito ignorada. Como sempre, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. Dê like se gostou e compartilhe para o canal ganhar mais exposição. E comente o que você achou desse personagem. Você já conhecia? Se não, você gostou de conhecer aqui? E lembre-se, sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E até nos vemos na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd, desliga. Tchauzinho!